A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Estou passando aqui mais uma vez para deixar para vocês aquela palavra gloriosa e maravilhosa que vem do reino de Deus para os nossos corações. Como a gente estamos trabalhando aqui, lendo e meditando a palavra de Deus. Hoje eu vou deixar para a nossa reflexão aqui. Você vive em um ambiente antagônico, tendo consciência disso ou não? Que isso, irmão? De novo, você vive em um ambiente antagônico, tendo consciência disso ou não? O que você está querendo dizer com isso, irmão? Qual ambiente que você está andando? Qual ambiente que você está convivendo? Hoje estou falando de uma pequena frase de reflexão de um livro do Michael Murdock, dizendo a chave da sabedoria. 1001 chaves de sabedoria. Por que isso? Irmão, eu tenho aprendido muito com cada chave que Deus tem dado para mim. Fique aí. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, a qual o Senhor nos chamou para ser bênção, ser canal de bênção na vida daquele que está precisando de ouvir a palavra de Deus. Vem comigo. A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu estou aqui mais uma vez. Não porque mais um dia. Não porque, só mais uma vez. E vai voltar quando? Não, a gente estamos aqui conforme o Senhor está nos conduzindo. A palavra do Senhor. Meu irmão, hoje é isso que nós vamos estar meditando e lendo na palavra do Senhor. A parábola do semeador. O que você está semeando para o seu coração? O que você está falando para o seu coração? O que você está dizendo através de uma palavra mal colocada? Como que você está manuseando a palavra de Deus? Será que você está semeando coisas boas ou está semeando coisas ruins? Não estamos aqui para julgar ninguém. Julga a si mesmo. Antes de você sair julgando qualquer um. Antes de você sair julgando outra pessoa. Sabe por quê? Porque nós julgamos a nós mesmos, nós não seremos condenados. Não foi isso que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Coríntios? Então o Senhor faz para a gente se examinar todos os dias. É isso que o Senhor nos faz. Vamos ler aqui o capítulo 13 do livro do Evangelho de Mateus, a qual o Senhor ainda nos condena e nos conduz a ler a parábola do semeador. Para você entender um pouquinho o que Deus quer com você e o que Deus quer comigo também. Não é só eu estou falando aqui só para você, porque a palavra de Deus, ela corta em mim, corta em você. Primeiro corta em mim porque eu estou falando. Depois vai cortar em você, porque o Espírito Santo de Deus também toca em nossos corações. Presta bem atenção no que eu vou falar para você. Abra os seus ouvidos e o seu coração. E deixa Deus tratar de você. Primeiro, se cuida. Põe saúde na tua mente. Põe saúde no coração. Porque isso tudo Deus vai servir para você no amanhã. E Deus vai cuidar dessa obra que tem nas suas mãos. Vamos lá. Tendo Jesus saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que estranhos num barco... Aleluia. Perdão, irmão. Vou voltar aqui para a gente poder entender melhor. Tendo Jesus saído da casa, naquele dia estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou
e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábola, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu em pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raízes. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outras caíram em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo, disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E eles se cumprem a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai-vos, pois a parábola do semeador, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata, e que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, que foi semeado em, aleluia, pedregais, é o que ouve a palavra, e logo a recebo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada à angústia, e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo é a sedução da riqueza, sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas os que foi semeados em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá frutos. E um produz 100, outro 60 e outros 30. Meu irmão, aleluia, glória a Deus. Você vai parando para entender tudo isso que eu já falei aqui no início. Você está vendo? O que foi semeado? Cada um semeou em seus locais, em locais e lugares diferentes. Você viu que cada um caiu em terras totalmente diferentes. Não foram as mesmas terras que caíram. Você está vendo? E o Senhor falou: um coração é endurecido. Tem um chamado, mas não quer fazer. Tá tendo um chamado, Deus está te colocando para fazer, mas você está correndo.
Deus está te dando o chamado, Deus está te entregando a obra na tua mão. Eu não vou fazer porque eu não sei fazer. Eu não vou sentar porque eu não sei orar. Eu não vou falar porque eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei orar, não sei cantar, não sei louvar, não sei fazer nada. Qual é o teu chamado, meu irmão? Qual é o teu chamado, minha irmã? É isso que o Senhor quer nos entender. É isso que o Senhor está nos proporcionando, nos chamando. Aí você não entende as coisas, fica assim, não é de Deus não. Isso não é de Deus não, meu irmão. Aceita. Aceita. Dói, é espinhoso, é difícil, mas aceita. Sabe por quê? Porque é de Deus. A chamada, quando é de Deus, ele garante a vitória. Mas vem vir dedo de acusação, vai falar que eu não sei fazer, vai estar de fofoca. Ué, quem garante é Deus, não foi ele que te colocou lá na obra? Não é Deus que te botou na frente do trabalho? E tu tá questionando Deus ainda? Tá querendo fazer coisas aonde Deus não tá mandando você fazer? Você acha que você tá fazendo a coisa certa? Todo cuidado é pouco, meu irmão. Aleluia. Todo cuidado é pouco. A gente temos que tomar cuidado com o nosso chamado. Qual foi o teu chamado? O Senhor não está te chamando? Tem mais. Não parou por aí não. Veja bem o que o Senhor falou nos versículos a seguir. Propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante aos homens que semeiam boas sementes no campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no meio do teu campo boas sementes? Por que tem então joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-los? Porém ele lhe disse: não, para que ao colhe o joio e não arranqueis. Também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atacai o molho para o queimar, mas o trigo ajuntai o meu celeiro. Meu irmão, é muita confusão, é muito problema. Eu nunca entendi isso. Não? O que ele quis dizer? Deixa junto. Deixa eles crescerem junto. Porque quando no dia da cefeira, vai ser cefeira. Vai cefar quem primeiro? O joio. E o trigo vai continuar lá. Porque ele vai queimar. Por que isso, meu irmão? Vou falar uma coisa para você. O trigo, ele se firma. O trigo, ele se firma. O joio não está firmado. Se bater o vento, o joio vai-se embora. Vai-se embora. O vento levou. Acabou. O trigo é ao contrário. Ele, tá em pezinho. O vento bate, ele faz, passou o vento, ele volta de novo à posição dele. Em pé. Tá entendendo o mistério, meu irmão? É isso que Deus faz. A árvore tá dando boa semente, vai continuar. E a árvore que não dá boa semente, o Senhor tira. Sou eu que estou falando? Não, a palavra de Deus mesmo fala isso pra gente. Acabou. É isso que o Senhor quer nos dizer. Tem mais. Aqui,
Versículos a seguir. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de uma sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábola, e multidão e nada lhes falava, sem parábola, para que se cumprisse o que foram dito pelo profeta, que disse: abrireis uma parábola à boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O que o Senhor quis dizer com isso? Se nós tivermos uma fé do tamanho de uma mostarda, aquilo ali vai se multiplicar por todos os lados, por onde for, para lá, para cá e aonde você estiver. Aí Jesus vem com mais uma palavra nos versículos a seguir. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé dele, aos discípulos, dizendo: explica-nos parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Que é isso, irmão? Lembra que eu falei que o joio, ele se encurva quando o vento passa, depois ele volta à posição dele normal, e o joio vai-se embora porque ele não aguenta a pressão do vento. Tá? E tá aqui, ó. É filhos do maligno. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão no seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade lançados vão na fornalha do fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão com o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Tá vendo o que o Senhor está dizendo? O Espírito Santo de Deus, irmão, é que nos convence de todos os nossos erros, de todos os nossos passados, que ele nem faz a gente mais lembrar. Só lembra, aleluia, glória a Deus, perdão. Mas muitas coisas ele só faz a gente lembrar das coisas boas que ele fez na nossa vida. Da onde ele nos tirou. É isso que o Senhor faz. É tanta acusação, não porque fulano me acusou, não porque Bertão. Deixa isso pra lá. Isso tudo passa. E quando passa, você não vai lembrar mais com rancor. Você lembra com outra visão. Você não lembra porque está com ódio no coração. Você só vai lembrar porque serve de testemunho para aquelas pessoas. Mas não fica mostrando toda vez isso não, porque Deus fala que o teu passado ele nem lembra mais. Ele já esqueceu. Então deixa o passado para lá e viva o que Deus está te dando hoje. É o futuro de amanhã. Tá? Tem mais aqui, ó. Vamos para a reta final. Também o reino dos céus semelhantes a um versículo escondido, quer dizer, um tesouro escondido num campo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou
e escondeu, e pelo gozo, aleluia, dele vai vender tudo. Quando tem e compra aquele campo. Outro sim. E o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha, comprou-a. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lança ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxa para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons e ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Eita Jesus, aleluia, hein? E lançá-los nas fornalhas do fogo. Ali haverá prantos e ranchos de dentes. E disse-lhe Jesus: estendes todas as coisas? E disse-lhes eles: sim, Senhor. E ele disse-lhe: por isso todos os escribas instruídos acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, incluindo essas parábolas, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga dele, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a esta sabedoria, esta maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E então, entre nós, todas as suas irmãs, donde lhe veio, pois tudo isso escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser a sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Meu irmão, aleluia, glória a Deus. Foi bom a gente ler até o final esse capítulo 13, para você entender as coisas de Deus. A honra é tua? Não. A honra é de quem? A honra é de Deus. A honra não é sua. Por isso que aqui nesse versículo 57, ele já diz assim: escandalizava-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra. Tá vendo? Primeiro você tem que ser honrado por Deus. Muitos vão ver. Depois que você é honrado pelo homem, porque o homem está vendo Deus na tua vida. Não adianta você ser honrado pelo homem e sem Deus na tua vida. Ele não está te honrando porque você fez um trabalho maravilhoso ali e ele achou graça em você. Não, quem tem que achar graça em você é Deus. Quem tem que ver que você realmente é de verdade é Deus, não é o homem. O homem, ele está ali para ele ver que realmente você é um grande homem de Deus. Aí você vai ser honrado por ele e vai ser honrado pelo todo aquele povo que viu o que Deus fez na tua vida. Tá vendo a transformação? São coisas mudadas. A transformação não muda porque é um rostinho bonito, não. A transformação não é porque você mudou as vestes, não. A transformação não é porque você anda bonito, bota um terno novo, um terno bonitinho, um vestido bonitinho, não. A transformação, ela vem de dentro para fora. Ela vem como vem mudando as suas aflições. Aí começa a mudar a sua formosura. Você já vem mais sorridente. Seus olhos já começam a brilhar mais. O seu rosto começa a mostrar o seu brilho, como você está. Tem muita gente que acha que é só um rostinho bonitinho. Tô sorrindo. Não é não, meu irmão. Não existe profeta sem honra. Foi o que Jesus disse aqui. No versículo 57 do capítulo 13 de Mateus.
Não existe. Então nós é que temos que tomar cuidado. Tá? Vamos para o capítulo 14, onde o Senhor vai falar da morte de João Batista. Vamos entender isso aqui. Naquele tempo, houve Herodes e a tetrarca a fama de Jesus, e disse-lhe aos seus criados: Este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operem nele. Porque Herodes tinha prendido João, e tinha o mantimento e encerrado no cárcere, por causa de Herodina, mulher de seu irmão Filipe. Por isso, porque João lhe disse: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo porque tinha como profeta. Meu irmão, você vai vendo e vai entendendo os mistérios de Deus nesse capítulo. É tão complicado, mas o Senhor desvenda todo o mistério. Tá? Não se assuste, porque Deus ele nos faz entender melhor ainda a palavra dele. Festejando-se, porém, o dia do natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu, como juntamente dar-lhe tudo o que pediste. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E Reis afligiu-se mais por causa de juramentos e dos que estavam à mesa com ele. Ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada-lhe jovem. E eles a levou à sua mãe. Chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e sepultaram-o fora, anunciá-lo a Jesus. Meu irmão, vou dizer uma coisa para você. É duro, é forte, isso que aconteceu na vida de João Batista. Tá? A gente fica só imaginando como foi isso. João Batista sendo morto. Por quê? Porque sua filha, a filha de Herodias, estava lá, dançando. E no final dessa dança, perguntou o que ela queria. Ela que perguntou, quer dizer, eles perguntaram para ela o que ela queria. Ela, no meio daquele povo todo, ela disse o quê? Que era a cabeça de João Batista em uma bandeja. Meu irmão, que depredação foi esta na vida de João Batista? Sepultaram o corpo de João Batista e foram anunciá-lo a Jesus. Como que Jesus deve ter ficado? Seu primo. Não foi nada fácil. Nada fácil. Preste bem atenção no que acontece aqui. Mais para frente. Vamos entender agora. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se-lhe dali num barco para um lugar. Aleluia. Aleluia. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Desde a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão dar-lhes de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. E ele disse: Trazei-mos aqui.
tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, e erguendo os olhos ao céu, e o abençoou, e partindo os pães, deu os discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e as crianças. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aqui está a primeira multiplicação dos pães e peixe que o Senhor teve que fazer naquele deserto, aonde não tinha comida, não tinha nada, não tinha bebida. E o que acontecia? Algumas pessoas estavam com fome. Eles não sabiam mais o que fazer. Você vai entendendo o que o Senhor foi fazendo? O que você tem aí? O que você tem aí? Falou pro mister: meu irmão, dai-vos de comer. O mister pediu. E uma coisa falou: não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Meu irmão, que tristeza estava naquele lugar. Com muita gente. Jesus tinha acabado de perder o seu primo. Soube que o seu primo foi morto, decapitado. E ainda tinha uma multidão para ser alimentada. Você está vendo como é que é a situação que Jesus passava? É triste. Mesmo em meio a luto, o Senhor ainda teve que fazer um milagre naquele deserto, com 5 pães e 2 peixinhos. E ali ele alimentou. Quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Imagine quantas crianças, quantas mulheres ainda tinha ali, além de 5.000 homens. Quase. Nem era 5.000 homens, era quase 5.000 homens. Quase. Acho que ainda estava pelo meio do caminho. Né? Era triste. Vamos adiante. E logo ordenou Jesus que o seu discípulo entrasse no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-os caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse-lhe: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamando, dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E enquanto subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genesare. Quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram todas aquelas terras em redor, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogaram-lhe
que ao menos eles pusessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Meu irmão, aleluia. Você vê como é que a situação era grave. Muitas coisas aconteciam. Senhor ainda depois de fazer a multiplicação, ele entrou para um barco. Entrou no barco e foi para outra banda. Você vai entendendo como é que é o mistério. Vai com aqueles discípulos para outra banda. Chega lá, eles começam a ver um fantasma. Começam a ver um fantasma, não. Eles veem um homem de branco andando por cima das águas. Você vê como é que é a situação. Dá para entender que é isso. Eles, naquela escuridão, porque você não via nada além daquilo tudo, ou era um barco sem nada e aquele vulto branco vindo em direção a eles. Aí eles falavam assim, quem é aquele lá que está vindo? Não sei. A gente só vê que é uma roupa branca, mas não via o rosto, não via a perna, não via a mão, não via nada. E o que eles faziam? Eles falavam, é um fantasma. E quando eles chegavam, conforme Jesus ia aproximando daquele barco, você para entender um pouco o que foi falado aqui. Ele se aproximava daquele barco, eles falavam que era um fantasma, mas o Simão falava assim, Senhor, se és tu mesmo, filho de Deus, manda eu ter contigo. Aí o Senhor falou assim, vem. E foi. E ele foi andando, aleluia, glória a Deus. Conforme aquela pedra ele pisou. E ele com medo, por causa do vento forte, ele ia afundando. E ele clamava por socorro, ele pediu, Jesus, Senhor, ele nem falou Jesus, ele falou, Senhor, eu estou afundando, me ajuda. O Senhor foi lá, pegou ele pela mão direita, suspendeu ele de novo, botou ele no barco, entrou no barco. E mandou toda aquela devastação, vento forte, as ondas, tudo se acalmaram. Até que eles chegaram do outro lado. Do outro lado. Em terra seca. E no final do versículo ele diz assim, e rogaram-lhes que menos eles pusessem tocar a orla das suas vestes, e todos os que tocavam ficavam sãos. Você reparou que tocar na orla e todos ficaram sãos? Então quer dizer o quê? Todos aqueles homens que estavam ali no barco com ele, qual ele entrou. No final que eles chegaram em terra, ele pediu, eles rogaram para que tocasse na veste dele. Então tocou na veste dele, e quando eles tocaram, eles ficaram todos sãos. Então quer dizer que todos tinham pecados, irmão. Todos tinham um erro. Todos tinham um pedacinho enraizado no seu coração de amargura, coisas do passado. E o Senhor cuidou de tudo naquele momento com eles. Cuidou de tudo. Cuidou de tudo. De tudo. E o Senhor pode fazer assim conosco todos os dias. Todos os dias. Vamos adiante mais um pouquinho, né? Para você entender o que o Senhor ainda tem para falar conosco. Capítulo 15. Vamos lá. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que tu transgredisses os seus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E ele, porém, dispondo, disse-lhe, por que transgredisses vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisse ao pai ou à mãe, quem morra de morte. Mas vós dizeis, qualquer que dizer ao pai ou à mãe ofertar ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim, esse não precisar honrar nem seu pai nem sua mãe, e assim invalidar pela
vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o meu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E, chamando assim a multidão, disse-lhe: ouve e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acerca-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabeis que os fariseus, ouvindo essa palavra se escandalizaram. E ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guia o outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Jesus, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender. Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e lança fora. Mas o que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas comem sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Meu irmão, tá vendo o que o Senhor está querendo nos dizer? Tá vendo o que o Senhor está nos alertando sobre essa palavra? Se o nosso coração estiver rancoroso, mal, com alguma coisa que está arraizado, e a gente não pedir para o Senhor limpar, a nossa boca produz o quê? Mais elementos. Mais alimentos para aquele. E o Senhor nos deixou bem claro: o que entra pela boca do homem não contamina, mas o que sai é que está produzido lá no coração dele, maquinando mal contra o teu irmão, blasfemando contra o teu irmão. Está aqui, ó. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Já está tudo explicado. Isso tudo contamina o homem. É isso que Deus quer dizer. E tem mais. E partindo Jesus dali, foi para as partes do Tiró de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que sairá daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eita Jesus, é forte essa palavra. Vamos continuar, daqui a pouco vamos explicar isso. Então chegou ela e ordenou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Meu irmão, aqui ele respondeu e disse: eu não sou enviado para senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que o Senhor quis dizer com isso? Há ovelhas perdidas. Há pessoas que estão dentro da casa do Senhor, estão perdidas.
estão fora do contexto. Está vivendo dentro da casa do Senhor, mas está perdida, está fora do contexto. Não quero mais saber, estou ali só por estar. Porque eu não quero sair da casa de Deus. Está perdida dentro da casa de Deus. É hora de se achar. É hora de se erguer. É hora de ver aquilo que o Senhor tem para você. Não é de qualquer maneira, não, meu irmão. Vamos servir o Deus de corpo e alma. Vamos servir a Deus com sinceridade. Vamos entrar para os aposentos do Senhor. É isso que ele quis dizer. Finalizando tudo isso, ele falou assim: mulher, grande é tua fé, seja isto feito para contigo, como tudo desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não foi diferente. A filha dela foi curada pela fé dela também. Não foi nada diferente, não. É isso que o Senhor quer nos tratar. Glória a Deus. Aleluia. Bora lá, meu irmão. Partindo Jesus ali, chegou ao pé do mar da Galileia e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, aleijados e outros muitos. E puseram aos pés de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos e os coxos a andar, e os cegos ver, e glorificava a Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tendo compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, não quero despedi-las em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: dando-nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão. E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E ele disse: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que assentasse no chão, e tomando os 7 peixes, quer dizer, os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram e saciaram, e levantaram-se do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Meu irmão, deixa eu só falar aqui para você, nesse finalzinho de capítulo 15, você vai entender que lá no capítulo 14, nós olhamos que era quase 100.000 homens. Aqui já é a segunda multiplicação do pães e peixes, que ele alimentou, que eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Você vai entender que um era quase e o outro eram. Tá? Então aqui a afirmação eram 4.000 homens, além das mulheres. Então a gente tem que entender isso. O Senhor multiplicou os pães. O Senhor deu virtude para aquela multidão. Além de curar, você vai ver, os coxos, os cegos, os mudos, o aleijado, todos ali foram curados. Aí o pessoal se maravilharam, vendo aquilo tudo, o mudo falar, o aleijado ficar sã, o coxo andar, o cego ver e o surdo ouvir. Você está vendo? Nós não éramos assim quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não sabia quem era realmente. Eu não vou entrar naquela igreja ali porque não é comigo. Né? Não é comigo, perdão. Não é comigo. Muitas coisas foram acontecendo. Até que um dia o Espírito Santo de Deus veio, entrou. Fiz uma mudança. Hoje eu vou entrar naquela igreja. Você entrou.
Você ouviu a palavra de Deus, você era surdo, você não queria ouvir. Você entrou, você viu muitos milagres dentro daquela igreja e você queria um milagre para você também. Você era como um coxo parado. Não queria de jeito nenhum compromisso com Deus. Queria só ficar naquele mundinho que você vivia. O aleijado, ele começou a andar, então a gente era aleijado, a gente não queria andar, mas caminhamos. Devagarzinho nós fomos caminhando. E hoje nós estamos aqui para a honra e a glória de Deus. Você está vendo? Como o Senhor muda os cativeiros? Como o Senhor muda a tua história? Como o Senhor faz a tua história ser um canal do que você era antes e que você é agora? Não é você que dá testemunho. São as pessoas que dão testemunho de você. É assim que Jesus era. Jesus vinha fazer o milagre, mas quem dava testemunho eram as pessoas que eram curadas por ele. As pessoas que via ele fazendo tudo aquilo. Jesus não tinha um prato de comida para dar para aquela multidão. Mas ele, quem estava com ele, tinha uma comida. E o que ele fazia com aquela comida? Era pouquinha, mas ele se multiplicava. Numa despedida anterior do capítulo 14, fala de uma multiplicação que era 3 pãozinhos, não era? E dois peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Perdão, irmão, porque às vezes a gente vai falhando nossa memória, mas a gente vai chegando lá. É isso mesmo. Foram 5 pães e 2 peixinhos. Então são coisas que só o Senhor vai tratando. E nessa, ele tinha 7 pães e alguns peixes. Não falava a quantidade de peixe. Então era um peixe também que dava para multiplicar e saciar a fome daquela multidão. Meu irmão, até aqui o Senhor tem nos ajudado muito. Vamos continuar nessa força, meditando e lendo a palavra de Deus. Aqui estamos na leitura e meditando. Não perca os próximos vídeos que será postado. Nós vamos falar de muitas coisas ainda que a gente tem que falar. É um livro bom de se ler, é um livro bom de refletir. Além de ter os 4 evangelhos, cada um fala uma coisa diferente. Mas você vai entendendo aos poucos. Entrega teu caminho ao Senhor. Vamos orar aqui para Deus abençoar mais ainda. Soberano Deus, Pai eterno, Deus, eu quero só te agradecer, Senhor, por cada palavra, por cada leitor, Senhor, por cada versículo que foi citado nesse vídeo. Deus, nós sabemos, Deus, que Tu ainda és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus, nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá, Senhor, aquilo, meu Pai, que a gente venha entender do Teu querer, do Teu chamado para nossas vidas. Deus, aqui foi falado dessas multiplicações também, das tradições, da mulher cananeia. Ah, meu Senhor, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha nos livrar, Senhor, do homem sanguinário, da mão do homem, Senhor, perverso, aquele que é duro de coração, aquele que não entende, Senhor, que só sabe lançar a palavra de maldição. Deus, começa a repreender. Joga por terra todo o mal, todo impedimento, toda a barreira, tudo aquilo, Senhor, que não provém de Ti. Deus, nos unge com Teus olhos e nos ensina, Senhor, a andar todos os dias no Teu caminho. Senhor, a Tua palavra seja notória na nossa mente, no nosso coração, todos os dias. Que nós venhamos a maquinar o bem e que cada obra que o Senhor entregar em nossas mãos, Senhor, seja feita a Tua vontade, não a nossa. E que Tu esteja em todas as obras, Senhor, que é entregue na mão de cada homem. Em nome de Jesus. Amém.